Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre Machine Learning, aprendizado de máquina dentro do Python. Esse vídeo ele é um pouco diferente dos demais, ele é uma abertura para uma promessa que eu fiz no vídeo anterior, naquele aulão de estatística básica, que eu havia feito uma promessa que se a gente tivesse uma repercussão legal da playlist de estatística básica, faríamos uma aula completa integrando os 12 vídeos, as 12 aulas em que estudamos os conceitos de estatística básica, né? Não básicas, em um único vídeo em que a gente pegou um caso passo a passo. Eu peguei um dataset com informações sobre o consumo de combustível em carros, e aí fui fazendo diversas análises básicas estatísticas, usando a estatística descritiva, outras técnicas da estatística, até chegar num modelo de regressão linear utilizando uma biblioteca de aprendizado de máquina. E aí eu fiz uma promessa. Se o vídeo 1, que é o vídeo de lançamento da estatística básica, chegar a 1.000 visualizações, a gente vai lançar um novo curso aqui no canal, uma playlist sobre aprendizado de máquina utilizando o Python, com desde as noções introdutórias, passando por diversas etapas do uso do Python na ciência de dados, especialmente para o aprendizado de máquina. Mas antes de chegar nessa meta, eu resolvi já fazer esse vídeo introdutório, que ele vai servir como um mix aí de bate-papo com palestra sobre aprendizado de máquina, o que é o aprendizado de máquina, em que contexto a gente pode utilizar, como o Python entra dentro desse contexto e outros temas que a gente já abordou aqui dentro do canal podem nos auxiliar no processo de aprender o aprendizado de máquina. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Não vai ser um vídeo focado em códigos, vai ser realmente focado nessa preparação para o lançamento do nosso curso de aprendizado de máquina aqui do canal Python DS, porque a gente ainda não chegou. Eu lancei na semana passada o desafio aí de chegarmos a 1.000 visualizações no vídeo 1 da playlist de estatística básica, mas independente de a gente ter chegado ou não, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo aqui de abertura, até como uma forma de incentivo para vocês verem o que vem por à frente, o que, que a gente tem de conhecimentos aí para compartilhar nesse tema. Então aproveitem bastante, façam a inscrição no canal, acompanhem nossas playlists. Se ainda não acessou o vídeo lá do desafio, acessem, compartilhem esse conteúdo com outros colegas, e eu vou deixar tanto na descrição como um card aqui dentro do nosso vídeo de hoje, o link para acessar esse vídeo do desafio de lançamento do curso de Python Machine Learning. Então vamos aqui. Então a gente já está aqui no nosso ambiente para a gente bater um pouquinho papo sobre esse tema que está aí, né? Que é o Python Machine Learning, e principalmente essa temática aqui, né? Ligando os pontos. O que é que tem a ver o aprendizado de máquina com o Python? O que é que o Python tem a ver com o aprendizado de máquina? Como se conversam esses temas, aprendizado de máquina, ciência de dados, análise de dados em geral e outros temas relacionados às áreas de negócios e a área de tecnologia. Então vamos lá, né? A primeira coisa, né? Por que machine learning? E aí, gente, eu tenho uma coisa aqui que eu não vou durar pílula, eu não vou fazer a discussão aqui apenas das buzzwords, do hype aí que tá na moda, e falar que o machine learning, o aprendizado de máquina, ele é uma bala de prata que vai ser utilizado em todos os contextos. Na verdade, assim, o aprendizado de máquina ele é extremamente relevante para determinados contextos e para outros talvez talvez não, talvez questões de análise mais simples, como o business intelligence, o data analytics, né, que é você analisar os dados ali para dar suporte à tomada de decisão, sem necessariamente utilizar o aprendizado de máquina. Ele pode ser suficiente para muitas situações de negócio.
E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar, até para você não cair na armadilha de ser só o cara da modinha, ou a moça da modinha ali, que porque todo mundo está falando de aprendizado de máquina, a gente precisa também tá fazendo isso e em todos os contextos, e principalmente assim, para a gente não cair no ridículo de a gente achar que tudo realmente vai ser resolvido através de aprendizado de máquina. Então, a gente precisa entender. O aprendizado de máquina nada mais é do que os computadores, e aí eu fiz a brincadeirinha aqui dessas figurinhas do lado, né? Mas basicamente o que eu quero dizer com isso é que assim, os computadores ou as máquinas, né, por assim dizer, eles aprendendo, mas a base desse aprendizado é isso aqui, cara, são os dados. Os dados que você tem é você utilizar algoritmos, na maioria das vezes, o que a gente chama por aprendizado de máquina, é você pegar dados que normalmente você, como ser humano comum, não conseguiria extrair, sintetizar um grande volume de dados ou uma quantidade de dados conectados com um alto grau de complexidade, e você não conseguiria fazer a extração de forma adequada ou pelo menos com a tempestividade correta de informações a partir daqueles dados para que você pudesse aprender e aplicar aqueles dados no processo de tomada de decisão. E uma primeira diferença que a gente tem quando a gente fala dessa questão do machine learning é que normalmente, e aí vocês que já fizeram, já conhecem linguagem de programação em geral, já fizeram as outras etapas aqui dos nossos cursos, dos nossos vídeos do Python, vocês percebem que tem muita coisa ali de lógica, né? Você criar regras normalmente de negócio, que você codifica essas regras e essas regras vão estar utilizando muitas coisas como os ifs, né, que são as estruturas condicionais, que a gente aprendeu isso, desculpem a letra linda aí, mas as estruturas condicionais que a gente aprendeu no Python, a gente utiliza muito a questão dos loops, né, para fazer com que códigos sejam repetidos diversas vezes, e isso está dentro de uma inteligência computacional, mas que é baseada em regra. Você precisa codificar, entender todos os cenários, desenhar fluxos e a partir desses cenários você codificar aquilo que precisa ser transposto de regras do mundo real, do mundo dos negócios, para requisitos de sistema e esses requisitos você transformar em códigos de programas que vão ser utilizados no seu dia a dia. Quando a gente vai para o aprendizado de máquina, você sai disso aqui e você vai trabalhar com as equações. Você vai ter normalmente a maioria desses aprendizados são baseados em algum tipo de modelo matemático, algum tipo de modelo estatístico que vai interpretar os dados que você dá para o seu computador e a partir daquela interpretação gerar equações e essas equações serem utilizadas para processos de classificação, processos de regressão, de predição de valores, de organização dos dados em grupos, que são formas de você organizar, ou melhor, são abordagens de aprendizado de máquina que você tem. Então você vai sair realmente do mundo das regras prontas para um mundo em que você, a partir do entendimento, do treinamento de modelos com dados existentes, você vai criar equações, criar modelos de aprendizado de máquina que vão conseguir te ajudar a fazer essas tarefas que eu falei de forma resumida, que é a regressão, que é você identificar um valor fechado, um valor contínuo ali de uma determinada variável, por exemplo, prever um preço, prever um índice de inflação, prever se o dias de atraso de um cliente. Você pode ter uma outra atividade de aprendizado de máquina, que é a classificação, que você pode, por exemplo, dividir clientes a partir de dados daqueles clientes em clientes que vão ser bons pagadores ou mal pagadores. E aí você estaria classificando essas informações. Você pode ter também agrupamentos, que é até um pouco parecido com essa questão da classificação, mas a ideia é que você não tem necessariamente esses rótulos prontos. Se você quer saber se a pessoa é mal ou boa pagadora, você pode ter um conjunto de dados e você vai buscar similaridade entre esses dados para que você agrupe, por exemplo, eu quero ver grupos de clientes diferentes para que em cima desse agrupamento eu realize ações, por exemplo, de marketing, ações de cobrança, ações de estratégia de mercado.
E só dando algum exemplo, né? Você vai ter, claro, o aprendizado de máquina para a área financeira, você vai ter para a área de marketing, para a área de educação, para a área de ciências em geral, para medicina. Então, é uma infinidade de situações em que você realmente pode utilizar o aprendizado de máquina. E aí você tem algumas questões que são muito importantes e que dizem assim, por que realmente o aprendizado de máquina ele é necessário? Primeiro, a questão de você programar códigos com regras, ela sempre vai ter uma limitação, ela sempre vai ter a necessidade de você conhecer todos os cenários e aqueles cenários que você não conhece vão gerar incertezas nos seus códigos e muitas vezes o excesso de regras pode gerar também códigos mais pesados, códigos que não vão ser eficientes no dia a dia e além de não ser eficientes, podem também não ser eficazes, não chegar ao resultado que você quer. Então você vai ter toda essa problemática nos códigos tradicionais. Enquanto que quando você vai para o aprendizado de máquina, você tem uma necessidade menor de explicitação das regras. O que você precisa realmente é ter dados que você consiga organizá-los para que eles sejam interpretados pelos algoritmos e esses algoritmos vão te ajudar a encontrar esses modelos. É isso que a gente vai aprender na prática, na nossa playlist. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai aprender e até mostrar aqui alguns exemplos, por que que a gente precisaria então do Python para fazer o trabalho com o aprendizado de máquina? E aí eu vou talvez gerar um pouco de insatisfação no Team Python. Eu vou te dizer o seguinte, na verdade você não precisa do Python. Você pode fazer aprendizado de máquina com qualquer linguagem de programação. Hoje a gente tem algumas linguagens que se destacam, mas na verdade muitas delas, ou quase todas elas, você conseguiria trabalhar com o aprendizado de máquina. Você tem, por exemplo, até dois times aí que brigam muito, que é o Team Python e o Team R, né, para dizer qual é a melhor linguagem para trabalhar com ciência de dados e trabalhar com aprendizado de máquina. Eu gosto muito, se eu não gostasse, eu não teria, né, um canal do Python, mas não é apenas o Python que consegue entregar resultados legais. O R é uma linguagem muito boa, eu também estudo R, pratico, principalmente no mestrado, o R para ciência de dados, para aprendizado de máquina e para outras questões relacionadas à análise de dados em geral. Então, a gente tem essas linguagens, mas você tem aplicações, por exemplo, principalmente para trabalhar com GPUs. Você tem o C e o C++, principalmente, sendo muito utilizado para trabalhar, por exemplo, as GPUs da NVIDIA, que são praticamente assim, o padrão de mercado para se trabalhar com GPU, para análise de grandes volumes de dados, que você consegue fazer um tipo de operação matemática chamada vetorização, ou cálculos em cima de matrizes, né? Então, são formas de você organizar o dado. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso dentro da nossa playlist, que você consegue gerar um grau de eficiência muito grande para o trabalho com grandes volumes de dados e para desenhar modelos complexos de aprendizado de máquina. Então, essa linguagem, o C++, principalmente, como ela é uma linguagem compilada, ela consegue ser muito mais rápida do que o Python, muito mais rápida do que o R. Agora, qual é a questão que você vai ter aí? Não necessariamente uma linguagem mais rápida vai ser a linguagem ideal para você trabalhar com o aprendizado de máquina. E aí entra a resposta, apesar de eu ter feito esse disclaimer inicial aqui, né, e quase uma brincadeira que o pessoal do Team Python vai me bater, mas eu sou Team Python também, então não me batam, por favor. É, o Python, o R também, mas o Python principalmente, ela tem um grau de abstração, um grau de simplificação da forma de trabalhar muito grande. Então, às vezes, o custo que você tem para você criar os modelos, para você desenvolver, para você interpretar, para você compartilhar, para você trazer outras bibliotecas, outras comunidades da área científica para trabalhar em conjunto ou para aproveitar aquilo que já foi criado, você vai ter uma complexidade muito maior utilizando outras linguagens de programação. Quando você vai para o R e para o Python, você tem linguagens
que elas têm uma pegada muito forte para essa área de análise de dados, de ciência de dados em geral e de aprendizado de máquina. Com isso, essas linguagens foram gerando, e aí pegando Python principalmente, um ciclo virtuoso muito legal ao longo do tempo, que você tem hoje milhares, e aí eu falo até um pouquinho sobre isso nos vídeos lá do Fundamentos de Python, mas ela tem milhares de bibliotecas muito bem desenvolvidas, que trabalham de forma simples, mas poderosa a análise de dados. E até a questão da velocidade, ela é resolvida por muitas bibliotecas. A gente tem alguns exemplos, tem um livro que está ali que eu já falei sobre ele no nosso vídeo da playlist do finalzinho da playlist de fundamentos, onde eu faço um vídeo falando sobre dicas de estudos mais aprofundados, mas tem um livro ali que é o de análise de dados com Python, que ele mostra alguns exemplos que você consegue, sei lá, ganhar de 10 a 100 vezes a velocidade de processamento de cálculos na hora que você transforma cálculos de estruturas de dados tradicionais do Python para usando ainda o Python com bibliotecas como NumPy, bibliotecas como Pandas, que fazem a simplificação das operações matemáticas, com vetorização, principalmente dentro do Python. Então você tem até esse problema da velocidade tratado de maneira adequada por algumas bibliotecas adicionais. E aí o Python ele não tenta concorrer com o C++, por exemplo, ou com outras linguagens de programação compiladas pela questão da velocidade. Ele vai trabalhar com outros aspectos interessantes e, sobretudo, com esse meio ambiente. Você tem, por exemplo, eu mencionei a questão das GPUs da NVIDIA. Você tem uma tecnologia chamada CUDA, que é a base lá dos cálculos usando o GPU da NVIDIA, que você tem bibliotecas específicas para trabalhar com o Python, que traz ali o poder da linguagem C++, por exemplo. Então você consegue ter um ambiente muito interessante. Você tem outras bibliotecas como PyTorch, que traz também o trabalho com GPUs, o trabalho com aprendizado de máquina e modelo de deep learning. Você tem o trabalho, por exemplo, com os tensores, né, que é uma proposta da Google. Na verdade, o tensor tem um conceito matemático, mas aqui eu não estou falando desse conceito matemático, mas o conceito que a Google trouxe através do TensorFlow, que é uma ferramenta para trabalhar com modelos de aprendizagem profunda, que ajuda a acelerar grandes projetos e projetos de extrema complexidade, e que basicamente a gente tem bibliotecas utilizando o TensorFlow diretamente dentro do Python de forma muito mais simples do que o que você teria que fazer com uma linguagem complexa como o C++. O R também tem muita coisa interessante, mas algumas dessas bibliotecas elas já estão muito mais avançadas dentro do Python do que no R. Apesar de que o R tem uma vantagem muito legal, que ele já nasceu como uma linguagem de programação para análise de dados, né? Todo mundo sabe, quem conhece o R, se não conhece, depois pode fazer algum comentário aí que eu deixo algumas dicas de estudo. Mas o R é uma linguagem que ela nasceu como uma linguagem estatística, então ela desde a sua origem trabalha muito com análise de dados, então ela é muito bem resolvida para muitas questões, então é uma linguagem legal também para se trabalhar, mas realmente para alguns aspectos o Python, pelo seu meio ambiente, pelas diversidades de bibliotecas que a gente tem, livros de extrema qualidade, canais do YouTube, blogs e diversos outros locais onde a gente pode aprender. A gente tem hoje realmente o Python como uma linguagem de destaque na área de ciência de dados e do aprendizado de máquina. Por isso, na minha visão, é uma linguagem ótima para você aprender o aprendizado de máquina. O cuidado que tem que ter, a gente vai ensinar nesses vídeos aqui aprendizado de máquina, mas não adianta você querer chegar do zero e já pular direto para fazer aprendizado de máquina se você não conhece o básico das linguagens de programação, da tecnologia, do próprio Python. Então, não é recomendável a playlist que a gente vai lançar para quem ainda está no básico. É preciso realmente aprender ali na nossa playlist de fundamentos. Até por isso que eu coloquei isso aqui como uma continuação da playlist de estatística, porque a gente lançou em 2020 a playlist de fundamentos. Na sequência, eu lancei diversos vídeos sobre análise de dados e aí esse ano eu lancei a playlist de estatística básica, porque com isso você tem uma base muito boa para aprender
o aprendizado de máquina. Com o que eu vou ensinar aqui e depois continuar com suas próprias pernas aí, aprofundando os estudos, pegando exemplos mais complexos e aprendendo e aplicando isso na prática. E aí a gente entra porque o canal Python DS. Então, eu já meio que dei um spoiler, né? Assim, essa estruturação que eu fiz do canal de 2020 para cá, a gente é um canal novo, nós estamos final de julho, meio de julho, a gente tem um pouco mais de um ano de existência, mas eu já pensei o canal, por isso o nome Python DS, o DSzinho de Data Science, em um canal em que eu pudesse compartilhar aquilo que eu vinha aprendendo e aquilo que eu vinha praticando sobre o uso do Python para a ciência de dados e para machine learning, para aprendizado de máquina. Então a gente já tem aqui dentro do canal uma série de conteúdos que eles vão se conectar com o conteúdo que eu vou gerar para vocês. Então vocês vão aprender aprendizado de máquina aqui, eu vou buscar fazer a abordagem de diversos aspectos da ciência de dados e da conexão dela com o aprendizado de máquina e entrar de forma mais explícita nos algoritmos, nas etapas, na criação de pipelines, no reaproveitamento de código e em diversas etapas e falar dos cuidados, né, que a gente precisa ter. Porque, assim, é muito fácil, eu vejo alguns canais e, assim, sem crítica nenhuma, é legal a abordagem que alguns deles fazem e até alguns livros que ensinam as coisas assim, esse é o caminho, e aí mostra aquela coisa fácil, tal, que vai funcionando, mundo perfeito, nada dá problema. O que a gente tenta fazer aqui é falar um pouco do conceito, falar um pouco da prática, mas discutir bastante também assim, e se der problema, o que é que eu faço? Porque com isso você consegue ter realmente um aprendizado que ele vai te ajudar ao dia a dia mesmo, não só a você entender de forma automatizada a reprodução de códigos, mas você saber criar seus códigos, saber avaliar na hora que dá um problema e saber conectar as pontas. Por isso, principalmente, esse nomezinho aqui que a gente quis colocar nesse vídeo de hoje. A gente vai ajudar você não apenas a aprender Machine Learning, a gente vai ajudar a aprender Machine Learning, mas a ligar os pontos de maneira adequada para que você, de fato, construa a sua formação nessa área, construa o seu desenvolvimento e consiga realmente trabalhar de maneira adequada. E uma coisa assim, como o nosso canal não é um canal para divulgação de conteúdos, para divulgação de cursos que eventualmente eu ministro, porque assim, hoje, basicamente, eu tenho a minha atividade na empresa na qual eu trabalho, eu tenho aulas que eu ministro, eu até dei uma parada agora por conta da pandemia, em aulas que eu ministro no MBA e aulas que eu ministro na própria empresa onde eu trabalho, onde eu gerencio uma área de educação. Então, meus objetivos de treinamento estão muito lá. Pô, não quer dizer que no futuro eu não possa ter treinamentos como eu já tive no passado para o mercado, mas o objetivo do canal não é, em hipótese alguma, fazer divulgação de conteúdo. Todo o conteúdo que eu tenho disponibilidade, que eu tenho capacidade de entregar, ele é entregue aqui na sua íntegra dentro do nosso canal. Então, esse é talvez o principal motivo para você aprender, continuar aprendendo Python e aprendizado de máquina aqui no nosso canal. Então, o nosso objetivo com o canal, como diz até na páginazinha lá do Sobre, é explicitamente compartilhar tudo aquilo que eu aprendo dentro, claro, das possibilidades, do tempo que a gente tem e até do escopo que dá para a gente fazer dentro de um canal do YouTube, mas esse é o objetivo, por isso eu convido você que está vendo o vídeo, que já vinha aprendendo outros conteúdos, a fazer sua inscrição, a curtir o vídeo, a deixar os comentários aí, nos incentivando ou reclamando, comentando, fazendo a interação para que realmente a gente gere engajamento, a gente tenha a capacidade de autocrítica para melhorar sempre o conteúdo e aumentar os motivos pelos quais você vai aprender aprendizado de máquina e outros conteúdos de Python aqui no canal. E aí agora assim, vamos entrar um pouquinho na toca do coelho, né? Apesar de esse ser um vídeo introdutório, mas ele é legal porque assim, não adianta também, da mesma forma que eu falei, você tá no básico e aí já querer aprender o aprendizado de máquina de cara, mas também não adianta, mesmo que você já tenha o conhecimento ali de linguagem de programação, já é um cara que tem uma formação legal, já chegar direto com código. A gente precisa entender mais ou menos onde que a gente está localizado. Por isso que eu vou falar um pouquinho também nesse vídeo sobre os aspectos mais conceituais. Esse é uma figurinha que ela é bem comum nas palestras, ela foi criada aqui pelo pessoal da NVIDIA, está nesse endereço que eu deixei aí embaixo.
que dá uma explicação sobre o que é o aprendizado de máquina, onde ela se encaixa, que às vezes gera muita confusão entre esses temas aqui, né? Desculpem, o que é o aprendizado de máquina, o que é a inteligência artificial, o que é o deep learning, ok? Então o que a gente tem aqui, primeiro, vocês estão vendo ali as décadas, né? Que desde a década de 50 a gente já tem ali algumas informações. Então a gente tem já um evento que aconteceu mais ou menos aqui na década de 50, que já se falava naquela época sobre a questão da inteligência artificial, da busca de um computador consciente ali. Tem algumas pessoas que falam de um termo que é o ponto de singularidade, que seria o momento em que o computador se tornaria autoconsciente e conseguiria, a partir daquele ponto, aprender sozinho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo na frente, e até sobre o que é hype e o que é realidade em cima disso, né? Mas a gente já tem, sim, desde a década de 50 que se fala em inteligência artificial, e hoje a gente pode dizer que a inteligência artificial é basicamente assim, qualquer tipo de ação que a gente consegue fazer com que os computadores realizem simulando a operação que precisaria de alguém com inteligência. Então, mesmo a automação simples, por exemplo, fazer um RPA que basicamente ali vai trabalhar com ifs, com estruturas condicionais, loops, eu já tenho ali, dependendo de como eu estou programando aquilo, um tipo de inteligência artificial. Às vezes a gente, até pelos filmes de Hollywood, né, a gente entende que a inteligência artificial seria o ápice da evolução da tecnologia, mas não, na verdade a inteligência artificial já há mais ou menos um consenso que essa parte é até mais genérica. Eu posso ter desde a coisa mais simples, que é a automação, eu tenho muito hoje, já há muitos anos, né, nas fábricas, por exemplo, de automóveis, robôs mesmo, né, que são aqueles os braços mecânicos que fazem montagem de automóveis. Eu tenho nos escritórios, no dia a dia, os robozinhos, os scripts ali que automatizam tarefas repetitivas em RPAs. Você, na nossa playlist que terminou há mais ou menos uma semana e meia, a gente ensinou muita coisa de RPA aqui e a gente pode dizer que aquilo ali já faz parte, sim, da inteligência artificial. A questão da inteligência artificial, como vocês estão vendo nessa figura, ela abrange tudo. Então ela vem até aqui. Não é só a parte de fora. O que eu tenho agora é, num segundo nível, a questão do machine learning. E o machine learning é quando você sai da inteligência artificial que apenas trabalha a automação, e aí eu vou falar isso rápido, porque a gente já falou lá no iníciozinho sobre a questão dos ifs e dos loops, para você ter os modelos que aprendem a partir dos dados, e a partir desse aprendizado eles vão criando regras, eles vão se incorporando a outros sistemas da organização para que você consiga fazer o uso do dado para a tomada de decisão. Então você teria aqui esse segundo nível do machine learning. Então o machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. E aí você vai ter dentro disso aqui o que a gente vai chamar agora do Deep Learning. O Deep Learning é quando você tem o que seria até a tradução literal, né? Um aprendizado profundo. Aqui onde você tem o aprendizado de máquina, mas com algoritmos que são mais aprofundados. E aí é bom entender o seguinte, não existe Machine Learning e Deep Learning como coisas separadas. O Deep Learning é só uma sub-área do Machine Learning. Machine Learning é qualquer algoritmo, qualquer aplicação em que, a partir do aprendizado que o computador, o algoritmo, o modelo faz com os seus dados, ele vai aprender algo e te ajudar a criar regras, a criar classificações, criar regressões, criar agrupamentos, que é o que a gente já mencionou anteriormente nesse vídeo. O Deep Learning é que ele começou basicamente a se popularizar ali nos anos 2000 como um termo, principalmente com a questão da criação das redes neurais artificiais, né? Que é quando você tem algoritmos que eles buscam simular o comportamento do cérebro humano na criação de regras, na interpretação de diversas regras para você chegar ali nos modelos de aprendizado de máquina. Quando a gente estiver falando dos primeiros modelos, eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou dar algumas dicas de leitura, mas você vai perceber que, por exemplo, as redes neurais artificiais elas já foram criadas há muito tempo. E o aprendizado de máquina em si, a gente já tem redes neurais aqui dentro. A questão é que há talvez o que levaria mais a gente chamar de rede neural
profunda quando você começa a ter, por exemplo, o modelo chamado CNN. Eu não vou dizer que ele criou as redes, o Deep Learning, mas assim, é um exemplo interessante. O modelo CNN, que significa Convolutional Neural Network, é um tipo de rede neural artificial que você tem esse Czinho que a gente chama de camada de convolução. Essa camada de convolução é uma etapa, eu vou botar bem simples, quando a gente vai estudando o modelo CNN, vocês vão ver na prática isso, mas ele é uma etapa que você tem numa rede neural que vai interpretar os dados para gerar a saída que você quer da interpretação, da predição, da classificação ou da regressão, mas ele coloca uma camada que a gente chama uma camada de convolução e ele pode ter dentro camadas ocultas que vai pegando os dados e fazendo cada vez mais cálculos matemáticos para se chegar com a maior assertividade no resultado que você quer com o seu modelo. Então, esse tipo ou qualquer tipo de modelo de rede neural que tem camadas ocultas que vai aumentando o número de cálculos internamente, a gente poderia colocar de forma bem grosseira, bem superficial, como sendo o que caracteriza o Deep Learning. Então, por isso que você vai ter um aprendizado mais profundo, porque você vai aprofundar mais, vai mergulhar mais profundamente aqui na toca do coelho, que eu estou chamando aqui, do nosso aprendizado de máquina. E aí, na sequência, assim, a gente traz aqui para vocês, e até para a gente ter clareza quando a gente estiver trabalhando com isso aqui na prática mesmo, do que é hype e do que é realidade. Eu não vou ficar repetindo o que muitos vídeos aí do YouTube ou mesmo palestras iniciais fazem, mas eu fiz questão de trazer isso aqui pelo seguinte. O hype, né, que seria assim, aquilo ali que está na moda, né, que está na crista da onda, é, faz com que a gente pense ali que eu ter um aprendizado de máquina é eu ter lá aquelas inteligências da Matrix que está aqui na figurinha, o robô lá do Exterminador do Futuro, né? E além disso, aí isso é a parte mais quase anedótica, né? Mas a gente precisa, assim, dessa superinteligência ao campo adicional que eu posso ter num sistema, né? O que que a gente tem no meio, né? Porque a gente tem, mesmo se eu sair dessa questão aqui do hype mais é, de, de ficção científica mesmo, né? Vamos dizer assim, para a gente chegar na singularidade, assim, a gente está longe disso, muito longe. Simular de verdade o cérebro humano não é só fazer uma figurinha bonitinha como essa aqui, pôr num PowerPoint e apresentar para um grupo de diretores, não. Tem muita coisa no meio do caminho. E a gente vê muito nas organizações as pessoas pegando as palavras da moda, né, os buzzwords, até a própria expressão buzzword virou uma buzzword, uma palavrinha da moda para você dizer que você sabe o que é verdade e o que não é. O hype é a mesma coisa, virou uma outra palavrinha. Mas assim, não adianta você simplesmente começar a falar de machine learning, de data science, de BI, de hype, de machine learning, de tudo isso aí, e você achar que na verdade a aprendizagem de máquina vai resolver tudo. Como eu falei na abertura, às vezes você saber utilizar muito bem o Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta ótima para análise de dados, vai te ajudar a extrair informações dos dados que uma determinada área não conhecia e com aquela informação extraída de forma adequada, bem apresentada, contando uma história sobre aqueles dados, sobre aquela organização, você já vai conseguir agregar muito valor ao negócio. Você não pode pensar, por exemplo, agora toda a atividade, por exemplo, eu tenho um processo repetitivo, leva muito tempo, eu quero fazer um aprendizado de máquina para automatizar isso. Será que fazer o que a gente aprendeu nos vídeos anteriores dos RPAs não já resolve aquilo e de forma muito mais simples? Porque o aprendizado de máquina, apesar de a gente já ter chegado no momento em que nós temos o custo computacional cada vez menor, custo financeiro mesmo, não estou falando aqui de custo de algoritmo, mas o custo dos equipamentos, o custo das memórias, os processadores cada vez mais potentes, discos como os SSDs e os SSDs mais modernas, como os NVMe, que conseguem fazer com que o dado seja lido rápido, seja processado rápido, tenha muita memória para processar uma quantidade grande de volume. Tudo isso aí faz com que seja mais barato e a gente consiga acelerar o aprendizado de máquina. Mas não necessariamente você precisa de tudo isso. E aí, além disso, a gente tem que entender que às vezes o aprendizado de máquina não é a superinteligência. Ela pode ser, isso eu trouxe
eu copiei da minha professora do MBA lá de aprendizado de máquina, que ela deixou assim bem claro num dos vídeos. Ela é uma pessoa muito interessante, depois eu posso deixar o link aqui. As ideias dela são legais, assim, ela hoje trabalha na Amazon, não sei se eu posso botar o nome dela aqui, então não vou falar, mas ela hoje trabalha na Amazon, e ela falando assim, muitos dos projetos que eu fiz quando comecei a trabalhar, era fazer um projeto ali que você vai fazer um modelo que vai ter uma capacidade ótima de predição, mas o resultado dela é um campo adicional no sistema da empresa, que é o campo exatamente com o valor da predição. E às vezes a pessoa acha mais bonito ter um painel lindão lá do Power BI do que ele ter realmente uma capacidade preditiva que vai influenciar os negócios, mas que ele é apenas um campo no RP, que ninguém vai ver. Então a gente tem que estar preparado também para isso, que às vezes o deploy, a entrega do resultado pode ser realmente só um resultado ali simples, e não necessariamente o resultado de uma super inteligência, de uma dessas inteligências aí que vão para a mídia ou vão para o Jornal Nacional e para outros noticiários. A gente tem que ter essa consciência. O importante mais é você, de fato, ligar os pontos no sentido de você agregar valor, entregar capacidade de decisão. Outras inteligências vão ser muito mais do que um ponto, né? Então, isso aqui a gente traz para reflexão. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso aqui é exemplo adaptado lá do meu professor de aprendizado de máquina do mestrado do Cefet, é, que a gente fez um exercício lá, que o exercício usa um aprendizado de máquina, que no final o que ele vai dar é isso aqui. Ele vai olhar uma foto e dizer se há um gato na foto ou se não há um gato na foto. Para ele fazer isso aqui, basicamente o que a gente teve por trás foi um modelo, isso aqui foi usando exatamente aquele modelo que eu mencionei, o de redes neurais convolucionais, né, os CNNs, mas basicamente o que ele está fazendo por trás é uma série de cálculos matemáticos usando matrizes, usando vetores, que vai interpretar os pixels na imagem e de acordo com a base de dados que ele analisou previamente, ele vai conseguir identificar se aquele padrão que está nessa figurinha aqui indica, desculpem, que existe ou não existe um gato na imagem. Então, pode não ser o robô aqui do Exterminador do Futuro, mas dá essa informação aqui, imagina com o aprofundamento disso, com conjuntos de dados cada vez maiores, você pode ter essa mesma lógica utilizada, por exemplo, para identificar se existe ou não existe uma pessoa numa imagem que está sendo lida por um carro inteligente, fazer com que ele freie o carro para evitar um acidente. Então, a gente precisa saber sair do Exterminador do Futuro para o campo num RP, mas saber que aquele campo no RP pode se transformar numa inteligência que vai ajudar na evolução da nossa sociedade. Você tem coisas como isso aqui, né? Isso aqui é um protótipo que eu fiz aqui, aí não foi nem aula do mestrado, foi meus hobbies aqui de aprender. Dentro dessa brincadeirinha aqui, a gente tem, não tá nem dando para ver aqui, mas mais ou menos por esse localzinho aqui que está arriscado, você tem com essa dimensão, e vejam que isso aqui é pouco maior do que um pendrive, é a dimensão disso aqui. Então, nesse pedacinho aqui, você tem um chip que dentro dele tem um programa rodando em Python que usa um sensor que está aqui nesse local. Esse sensor ele capta informações de temperatura e umidade do ar. A partir desse sensor, ele tem aqui essa parte desse equipamento, uma antena Wi-Fi que fica conectada com a internet, joga esses dados para uma base de dados na nuvem que gera uma série temporal com os dados ali da temperatura e umidade ao longo do tempo. E em cima desses dados, você pode usar outros modelos, como esse aqui, esse gráfico que já é, sim, de um dos estudos lá do mestrado, que lê aquilo que foi captado pelo sensor e vai interpretar se eu tenho um problema ali em determinado momento daquela série temporal, daquele sensor de temperatura, e a partir da leitura desse sensor, que nesse caso do protótipo é de temperatura, mas pode ser um sensor num equipamento de perfuração de poço de petróleo, pode ser um sensor numa fábrica automotiva, pode ser o que você tiver de dado, você vai conseguir jogar para dentro da nuvem, a nuvem vai pegar aquela informação ali, vai armazenar, você conecta
algoritmos dentro daquela nuvem, interpreta aquele dado e a partir dali você vai identificar problemas ou anomalias naqueles dados para você suportar a tomada de decisão. Tudo isso você pode utilizar e já é prática hoje no dia a dia para você utilizar com o aprendizado de máquina. Além disso, né, a gente tem uma etapa, deixa eu só fazer uma conferidazinha aqui no nosso tempo, mas está dentro do esperado. E a ideia desse vídeo é ele ficar longo para a gente ir discutindo muitos temas mesmo e abrir aí a mente de todo mundo para a gente entrar nessa toca do coelho cada vez mais profundo, né? Mas em cima de tudo aquilo ali, a gente tem uma etapa que vem muito antes do próprio aprendizado de máquina, mas que agrega muito valor, que é a exploração do conhecimento, né, a partir dos dados. E essa exploração ela pode ter dentro dela o aprendizado de máquina, mas ela tem muito mais. E aí tem vários frameworks, várias metodologias para você trabalhar isso. Eu trago aqui para vocês um aqui, inclusive a gente já aborda direto ou indiretamente nos nossos vídeos do canal, que é o KDD, que é o Knowledge Data Discovery, né, que é a descoberta de dados a partir de conhecimento a partir dos dados. E dentro disso aqui você vai ter diversas etapas, como a gente vê aqui nesse material, que é você, a partir dos dados que você tem, que podem estar em bases diversas, você ter etapas em que você consegue fazer o processo de seleção adequada daqueles dados que você precisa, você processar aqueles dados, fazer, por exemplo, a análise de dados ausentes, limpeza de dados, transformações, agregações, até você ter realmente o dado ali pronto para você fazer o processo de descoberta de conhecimento. Então você fez ali da seleção do dado que você quer trabalhar, o pré-processamento, a transformação até chegar naquele dado ali transformado e pronto ali para você fazer o teu trabalho, para que você aí sim entre na mineração. Mas, por exemplo, todas essas etapas anteriores da seleção, do pré-processamento e da transformação, você vai usar ferramentas como a gente ensinou aqui na nossa playlist de pandas para análise de dados, por exemplo, em que você vai fazer ali a carga do dado, tratamento, seleção de atributos. A gente vai aprender na nossa playlist tanto o aprofundamento disso que já foi ensinado na playlist de Python para análise de dados, como a gente vai aprender outras técnicas, como por exemplo, eu tenho poucas variáveis sobre um determinado problema. Como eu crio variáveis a partir dos dados existentes e que continuem com relevância matemática para gerar modelos. Ou quando eu tenho excesso de dados e eu preciso fazer a simplificação dele para que o meu algoritmo consiga realmente chegar a bom termo, num modelo que seja adequado, mas com custo computacional também adequado. Isso a gente vai estudar também lá dentro. E aí, a partir disso, a gente vai para a mineração de dados em si, que aqui é onde entra de forma muito mais profunda o aprendizado de máquina. Nesse momento aqui que você já teve todas essas etapas anteriores feitas de maneira adequada, você vai entrar nos dados exatamente como um minerador ali, que você vai extrair os tesouros a partir daqueles dados, para que você descubra, como o nome KDD quer dar a entender, o conhecimento dentro desses dados, e a partir dessa descoberta do conhecimento, da avaliação dos modelos, você vai gerar o conhecimento para o processo de tomada de decisão, de evolução do negócio, evolução da sociedade e evolução do conhecimento como um todo. Então essa é a ideia por trás do KDD e que a gente vai estudar, principalmente na nossa playlist. Essa etapa de mineração de dados, até as próximas etapas aqui do finalzinho do KDD, mas essas outras que a gente já estudou em outras playlists do nosso canal, a gente vai sempre fazer essas conexões para que você possa voltar lá e aprender aquilo que eventualmente não tem aprendido ainda, ou gerar novos vídeos para que a gente complemente o estudo do aprendizado de máquina especificamente com esses outros conhecimentos prévios que são essenciais para que os modelos sejam adequados, porque tem um ditado aí, né, no mundo dos negócios e da TI principalmente, que é assim, se você põe lixo na entrada, você vai ter lixo na saída. Então não adianta nada você saber os modelos mais lindos do mundo se essa parte aqui prévia você não fez de maneira adequada para que realmente entre conteúdo adequado ali dentro dos inputs dos seus modelos, para que de verdade você tenha modelos adequados e com capacidade de generalização para o negócio, para a ciência, para a área em que você estiver utilizando. Além disso, a gente tem aqui algumas questões
que também já discutimos muitas delas dentro das nossas playlists, que é a questão das alavancas de valor imediato. Eu posso ter questões, como eu já mencionei algumas vezes, que não dependem do aprendizado de máquina. A gente já falou aqui explicitamente, temos uma playlist inteira aí sobre RPAs. O RPA não é aprendizado de máquina, é uma espécie de inteligência artificial, mas que é bem mais simples de se fazer do que o aprendizado de máquina, mas muitas vezes é aquilo que a sua empresa precisa. Então você precisa ter essa inteligência para fazer também a seleção do que aplicar para cada tipo de situação. A ciência de dados em geral, como eu apresentei ali naquele slide anterior que fala do KDD, a ciência de dados ela está aqui dentro de praticamente todas essas etapas e não apenas do aprendizado de máquina. Então, o uso da ciência de dados para explorar a análise exploratória, a análise gráfica das tuas informações, e a gente tem aqui playlists como o mini curso de visualização de dados, dentro da playlist de estatística básica, dentro também da playlist de análise de dados com pandas, você vai ter e ainda mais na playlist de tópicos extras com a integração entre Power BI e Python, a gente tem tudo isso como um ferramental que já está pronto. É a alavanca de valor imediato, extrai a informação ali imediata do dado antes mesmo de você ir para o aprendizado de máquina. Tudo isso a gente abordou dentro das nossas discussões. Aí a gente não aborda esse outro tema aqui que é o IoT, mas é algo também que está cada vez mais crescendo no mercado. Aquele modelinho que eu mostrei ali, um protótipo, é um dispositivo de IoT, mas mesmo que você não vai entrar na área de IoT especificamente, o IoT, os dispositivos de internet das coisas, estão gerando cada vez mais volumes de dados grandes em velocidade dinâmica, com diversidade, que faz com que você tenha a importância, né, de você ter modelos de análise de dados, modelos de análise exploratória e modelos de aprendizado de máquina. E aí você pode utilizar, que são só exemplos, né? Em diversas áreas, cada uma delas você precisa ver, dependendo da área onde você está, o que você consegue encaixar dessas áreas de conhecimento que o mundo Python, o mundo da tecnologia e da ciência de dados te entrega. O nosso desafio aqui para a gente partir para o encerramento, né? Eu já falei no início, mas vou deixar aqui o link do vídeo, que é o seguinte: para que a gente realmente faça tudo isso que eu falei aqui na prática, através de códigos, de explicação dos algoritmos da nossa do aprendizado de máquina com a playlist nova que vamos criar, o nosso único desafio, o nosso único pedido é que esse vídeo aqui que está na tela, que eu vou deixar o link na descrição e colocar o card, que é o vídeo inicial da playlist de estatística, ele chega a 1000 visualizações. Ele já está com cerca de 700, então mais 300 é coisa rápida aí para a gente conseguir. E assim, não é um número fora do comum para canais, como eu brinco aqui, os canais de piadas, canais de entretenimento, mas para um canal como o nosso, que é um canal de compartilhamento de conhecimento e que está no seu processo de crescimento, é um número muito importante para a gente. Por isso que a gente faz esse incentivo, para que a gente saiba que tem a valorização sobre esse conhecimento e que vale a pena a gente dedicar os esforços aí dos finais de semana, dos feriados, para construir esses conteúdos e compartilhar com vocês aqui. Então fica a dica aí para que vocês acessem esse conteúdo. Se já acessaram, compartilhem com outras pessoas para que realmente o conhecimento seja valorizado, seja disseminado e sirva como a nossa alavanca aí para que a gente entregue a recompensa, que é a nossa playlist, que vai conter aí tudo isso que a gente viu hoje, ou a maioria desses conhecimentos, através de aplicações práticas no Python. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Essas figurinhas aqui só para deixar mais uma vez o reforço do porquê fazer isso aqui dentro do Python DS, né? Aqui são figuras assim dos investimentos de tempo e de dinheiro que eu tenho feito aí desde o ano passado. A gente montou aqui esse próprio equipamento do zero aí, até para rever meus aprendizados da época que eu trabalhava com hardware, né? Então a gente montou um equipamento para conseguir com ele realizar todo tipo de trabalho, gerar conteúdos de qualidade.
todos os meses a gente compra livros novos e esses livros são a base dos conhecimentos que eu passo aqui, além do próprio estudo do mestrado e outros estudos, porque assim, eu sou um viciado em estudar, gosto muito e aplico muito os estudos na minha empresa. Então eu estou no final de semana, à noite, às vezes nos cursos da própria empresa, aprendendo coisas novas e aquilo que dá para a gente colocar no conteúdo do nosso canal, fica ali. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui no vídeo, mas vou até aumentar aqui só para vocês verem. Ali tá vendo só um pedacinho da estante, né? Mas essa estante, basicamente, o maior conteúdo dela é de conteúdo realmente do que a gente aprende na área financeira, de finanças, de administração e de tecnologia, para a gente juntar tudo isso e gerar o compartilhamento de conhecimento. Então, agradeço por terem ficado até aqui. Eu espero que essa discussão tenha agregado valor também. É uma discussão mais conceitual, mas que ela é essencial. Não adianta a gente chegar já querendo aprender código, 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 senão a gente vai virar apenas um reprodutor de código. E tem uma questão que eu não abordei muito detalhada ali, mas que é muito importante quando a gente entra nessa área de aprendizado de máquina. E de ciência de dados, principalmente. A ciência de dados não é uma ciência de TI, ela é uma ciência que junta tecnologia, estatística e matemática e conhecimento de negócios. Então a ideia é que realmente você consiga juntar esses mundos. Por isso que a gente já fala que a gente não vai falar de negócios, porque cada área de domínio tem a sua especialização. A minha é a área financeira, mas não é o foco aqui do nosso canal, então não entro nesses detalhes. Mas é bom sempre você ter o conhecimento da área de negócio na qual você vai atuar, você ter o conhecimento das tecnologias, das ferramentas e de uma linguagem como Python, e você ter o conhecimento da matemática e da estatística. Até agora, nas outras etapas, na análise mais exploratória, aprender linguagem de programação, você não tem uma necessidade tão profunda de matemática e de estatística. Mas para você fazer aprendizado de máquina de verdade, aí eu não estou falando de você ser usuário de algoritmo, porque ser usuário de algoritmo, aí beleza, só não precisa talvez nem do canal, é só você pegar exemplos de código e tentar reproduzir até funcionar. Mas para você fazer aprendizado de máquina de verdade, interpretar aquilo que está dando erro, aquilo que está funcionando bem, é necessário você ter uma base matemática, sim. Não precisa ser formado em matemática ou formado em estatística, mas você precisa ter uma base para você conseguir interpretar bem o que está sendo feito, entender os modelos, saber criticar, saber criar seus próprios modelos, e isso aí é que leva você a ser um profissional diferenciado. A gente vai dar diversas dessas ferramentas para vocês aqui no canal, algumas já estão dadas, mas vai ficar também aí o interesse de cada um em aprofundar esse desenvolvimento para que vocês se tornem profissionais diferenciados da área. Então, agradeço mais uma vez, aproveitem os cards que estão sendo apresentados agora para curtir, para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para acessar o vídeo que a gente vai deixar aqui no final, que é o vídeo da nossa campanha ali, né, do nosso desafio de chegar ali à meta de 1000 visualizações, para que a gente lance em breve, aí provavelmente no próximo mês, a gente já consiga lançar as primeiras aulas práticas desse novo curso aqui do canal. Um abraço e até a próxima.